E aí pessoal, sou Antônio Cavalcante, membro do PET Engenharias, da UFAL Campus do Sertão, curso de Engenharia Civil. E nessa videoaula de hoje, estou trazendo aí um exercício do assunto que nós demos a teoria em aulas passadas, que é sobre a armadura longitudinal em vigas, sob flexão normal. E se você ainda não assistiu essa videoaula, eu sugiro que você assista, a videoaula de teoria, para que você fique mais embasado e depois retorne para assistir essa de exercício. Então, vamos ler aí o enunciado, Dimensionar a altura H, bem como dimensionar e detalhar a armadura longitudinal de uma viga de concreto armado, de forma que toda a viga ela tenha a mesma seção transversal. Informação importante essa. O carregamento e o diagrama de momento fletor, eles encontram-se nas figuras abaixo. Como dados, nós temos a resistência característica do concreto de 25 MPa, que é igual a 25.000 kN por metro quadrado. O aço utilizado é o CA50, 500 MPa no caso. Temos os coeficientes de ponderação utilizados, coeficientes de majoração, no caso do momento, que é 1.4, e os coeficientes de minoração do concreto e do aço, respectivamente, de 1.4 e 1.15. A classe de agressividade ambiental considerada é a 2, que segundo a norma temos que utilizar um cobrimento aí da viga de 30 milímetros ou 3 centímetros. O diâmetro máximo do agregado será de 20 milímetros, que é em torno ali da brita 1 para a brita 2. O diâmetro do estribo utilizado é de 6,3 milímetros e o enunciado no caso já deu a base, a largura da nossa viga, que é de 20 centímetros. Então, verificando aqui, a gente vê aqui que nós temos uma viga biapoiada com um balanço aqui de 1,5 m e ela está sendo aqui, está sofrendo um carregamento aqui de 90 kN por metro, carregamento distribuído, e esse carregamento faz gerar aqui esse momento fletor, esse diagrama de momento fletor, onde nós temos uma região aqui positiva, ou seja, tração na parte inferior da viga, e uma parte com momento negativo, que nesse caso é a tração na parte superior da viga. A ideia dessa questão é a gente primeiramente encontrar uma altura H, como a questão mesmo pede, para que a viga ela tenha a mesma seção transversal, a mesma altura em todo o seu comprimento. Então, para que isso seja feito, nós devemos encontrar aqui o maior momento fletor dentre todos que nós temos aqui e dimensionar a viga, nesse caso, para esse maior momento. A gente vai ver posteriormente que a armadura que nós vamos detalhar e dimensionar aqui vai ser, nesse caso, de acordo com um desses dois momentos, mas depois, para que o cálculo completo da viga ela ocorra, será necessário também calcular a outra armadura, para outro momento máximo, seja positivo ou negativo, de forma que fique de acordo com a altura encontrada. Então, o dimensionamento vai ser de acordo, nesse caso, com o momento negativo, porque ele é o maior entre os dois, de 101,2 kN vezes metro. Então, iniciando aqui nosso dimensionamento, vamos começar pelo cálculo da área de aço. E o cálculo da área de aço, nesse caso, começamos aqui encontrando a altura útil mínima, que é o d-min, já que nós não temos nenhuma altura que o enunciado deu. Então, a fórmula, que seria d' é igual a 2 vezes raiz de md, que é o momento de cálculo, vezes bw, dividido no caso por bw, que é a largura, vezes fcd, que é a resistência de cálculo do concreto. Essa fórmula do d', para quem assistiu a nossa aula de teoria, ela vem justamente, principalmente, a partir da relação da da profundidade da linha neutra pela altura útil, de acordo com as limitações impostas recentemente aí pela norma, que neste caso as vigas de concreto armado elas só podem ser dimensionadas dentro de um limite, principalmente dos estádios de deformação, e nesse caso ela só pode ser dimensionada entre os limites 2 e 3, no caso do gráfico de deformações. E para a gente relembrar aqui, o MD, que é o momento de cálculo, é igual
é o coeficiente de ponderação γg vezes o momento encontrado, que foi de 101,2, e a resistência de cálculo do concreto aí, né, a compressão, é o FCK sobre o γc. Então, substituindo os valores, nós temos os dados, né, encontrados, lembrando que tanto o coeficiente aqui de majoração do momento é 1,4, como também o de minoração aqui, ó, é 1,4 também, de acordo com a norma, né, como nós vimos anteriormente. E aqui, momento em kN por metro, a largura também em metro. Então, nós encontramos aí uma altura útil mínima de 39,80 centímetros. Só para relembrar, né, o que a gente está encontrando aqui, a altura útil mínima, a altura útil nesse caso, é aquela altura que vai desde a face comprimida do concreto até o centro de gravidade da nossa armadura principal, que é nesse caso a armadura tracionada. Essa viga que eu coloquei é só para exemplificar o que seria a altura mínima, a altura útil mínima, né? Porque nós ainda não definimos quantas barras e as posições dessas barras para a nossa viga. Então, o próximo passo é o cálculo da linha neutra. Como eu havia dito, né, pela imposição da nossa norma, e nesse caso foi o que nós encontramos através dela a altura mínima, nós temos que a relação x sobre d é igual a 0,45. Portanto, a profundidade da linha neutra, que é nesse caso x, né, é igual a 0,45 vezes d. Pelo cálculo que nós fizemos anteriormente, nós encontramos que x é igual a 17,91 centímetros. Então, só para relembrar, nós temos que a profundidade da nossa linha neutra é justamente a linha neutra onde nós temos a transição de compressão para tração. Ela começa aqui da face comprimida do concreto até aonde vai a nossa linha neutra. E nesse caso, por que eu coloquei aqui face comprimida do concreto aqui nessa parte de baixo? É como justamente nós estamos calculando aqui para o momento negativo. Então, quando o momento é negativo, nós temos tração na parte superior e compressão na parte inferior da viga. Então, é sempre bom relembrar, né, para qual momento nós estamos calculando aqui a armadura e a altura também. Próximo passo, né, é calcular o braço de alavanca, nesse caso o braço de alavanca que está relacionado aqui com o momento resistente, né? É Z igual a D menos 0,4x. Nesse caso, o D nós encontramos, também temos o x, e no final aqui nós temos que Z é igual a 32,64. O Z ele é justamente importante para a gente encontrar a área de aço, né? Tendo em vista que a nossa fórmula para encontrar a área de aço é igual ao momento de cálculo sobre o braço de alavanca vezes a resistência de cálculo do aço, né? Então, para a gente relembrar, resistência de cálculo do aço, que é Fs, né? A gente representa também por Fyd, que nada mais é do que resistência característica do aço sobre o γS, que é o coeficiente de minoração da resistência do aço, que nesse caso é 1,15. É interessante sempre se atentar à questão da forma como nós colocamos os valores aqui, né? Para não colocar as medidas de forma equivocada. Nesse caso colocamos 50, né? Que não pelo fato de ser o CA50, mas porque aqui a gente colocou em kN por centímetro quadrado. Porque aqui vai cortar 1 metro do momento com 1 metro aqui, né? Do braço de alavanca que nós colocamos. Metro com metro aqui corta e vai restar apenas a área de aço já saindo em centímetro quadrado. Então, realizando os cálculos aqui, nós encontramos que a área de aço é igual a 10 centímetros quadrados. Encontrada a área de aço, nós vamos partir agora para o detalhamento, né? E o detalhamento ele é feito de acordo com o que nós temos aí disponíveis, principalmente no mercado, né? É interessante sempre se basear nos tipos de barras aí já existentes. E aqui essa tabelinha ela mostra a área de aço, né, de cada barra e pela quantidade de barras nós temos aqui a área de aço. Então, verificando na tabela, eu, né, no caso, a meu critério, resolvi escolher aqui, né, como nós podemos ver, que exatamente nós temos aqui 10 centímetros quadrados, e isso corresponde a 5 barras aqui, ó, de 16 milímetros. Eu poderia muito bem, por exemplo, escolher aqui 4 barras de 20, né, que dá aqui 12,6, né, mais do que
que foi calculado. Poderia também escolher essa 8 barras aqui de 12,5, que também daria 10. Mas aqui 8 barras seria muito, né? E também 20 barras aqui já passou aí 2,6 centímetros, então preferi escolher o 16 mesmo. Então a gente fica com 5 barras de 16 milímetros igual exatamente ao que nós calculamos, que é 10 centímetros. Então a disposição que eu resolvi fazer foi justamente essa, tá? Eu poderia ter colocado em uma mesma linha aqui, né, todas as 5 barras, mas fazendo uma avaliação prévia, né, quando eu estava preparando a aula, eu percebi que essas 5 barras de 16, pelo nosso BW, aqui a nossa largura, ficaria muito junto aqui essas barras e provavelmente não iria passar, e nesse caso não passou, né, eu verifiquei, no espaçamento horizontal, como nós vamos ver posteriormente. Então, já para adiantar, eu coloquei da forma que vai passar, né, obviamente, eu vou mostrar para vocês, que é essa disposição. E aí nós vamos ver que será necessário calcular a questão da nossa altura útil, encontrar o centro de gravidade dessas 5 armaduras, para poder posteriormente encontrar a altura. Então, vamos aí verificar o espaçamento, né, dessa disposição de armaduras que nós encontramos. Então, o espaçamento nós encontramos aqui através da fórmula da nossa largura. A largura que eu coloquei aqui, referente a essa fórmula, é a largura que passa aqui nessa região da viga, né, passando por essas 3 barras de 16, que corresponde justamente a 2 vezes o cobrimento da nossa viga, essa parte de fora, 2 vezes o diâmetro do estribo, mais n φ, que no caso é o número de barras que temos aqui, vezes o diâmetro dela, mais o espaçamento, que é o que nós estamos encontrando, vezes n menos 1. Então, substituindo aqui os valores, nós temos BW 20, comprimento que é 3, o diâmetro do nosso estribo que é 0,63, temos aqui 3 barras de 16 milímetros, que é 1,6, né? Sempre se atentar aqui às unidades de medida. E o espaçamento isolando aqui nós vamos encontrar que é igual a 3,97. Esse é o espaçamento horizontal, certo? Da face de uma barra até outra face aqui. Então, para verificar, né, esse espaçamento horizontal, como eu acabei de falar, nós temos que ver aí o que a norma pede nesse caso, né? Como eu coloquei aqui, o espaçamento horizontal ele tem que ser maior ou igual a um desses 3 casos aqui, que é ou maior ou igual a 20 milímetros, maior ou igual ao diâmetro utilizado, que é 16, ou maior ou igual a 1,2 o diâmetro do agregado que estamos utilizando, que é 20. Então, dentre esses 3 aqui, o maior que deu foi 24 milímetros, ou seja, 2,4 centímetros. Então, comparando com o que nós encontramos, o espaçamento horizontal é maior do que o mínimo aqui exigido. Então, está ok. Para o espaçamento vertical, nós não temos restrições aqui, né? Só verificar o que a norma diz também, que essa barra ela tem que ficar 10% da altura total distante do centro de gravidade. É um cálculo que deve ser feito, porque muitas vezes altera a questão das tensões nas barras. Elas ficam muito dispostas aqui afastadas e termina que não fica muito eficiente. Mas enfim, nesse caso, o espaçamento vertical é quase que as mesmas restrições, só que muda aqui, ó, o diâmetro máximo do agregado multiplica por 0,5. Então, no final das contas, o maior valor aqui que deu foi 20 milímetros. Então, nós colocamos aqui, né, quando for para fazer a disposição das armaduras, espaçamento vertical de 20 milímetros ou 2 centímetros. Então, para encontrar finalmente aqui a altura, né, já temos a disposição, o detalhamento da armadura. Precisamos agora encontrar a altura final da minha viga. Nós sabemos da altura útil, que está aqui em um centro de gravidade, e nós temos que encontrar onde que fica esse centro de gravidade. Para melhorar aqui nossa visualização, o centro de gravidade vai ser calculado da seguinte maneira. Nós temos uma primeira distância que eu chamei de y, que vai do centro de gravidade dessas 3 barras aqui até o centro de gravidade das barras por completo, né? E temos essa outra distância aqui que vai dessa barra mais afastada até o centro de gravidade. Nós sabemos que de uma barra aqui até a outra, nós temos 3,6 centímetros. Por quê? Porque aqui nós temos 20 centímetros do vertical aqui, espaçamento vertical, mais a metade do diâmetro de cada uma delas, que é 0,8. Então, somando tudo, 3,6.
Então, como eu quero só esse pedaço aqui, é 3,6 menos o y. Então, tendo essas duas distâncias, a ideia aqui é, nesse caso, fazer de duas formas. Ou a gente faz o momento dessas barras com relação ao centro de gravidade, né, como se nós estivéssemos calculando aqui o momento fletor, ou o momento mesmo das barras em relação ao centro de gravidade, ou a gente pode pegar um ponto aqui zero, zerar aqui, seja nessa parte aqui do estribo, ou na metade das barras, e fazer o cálculo do centro de gravidade mesmo, por área, da forma que você achar melhor, né? Eu costumo fazer dessa forma porque para mim sai mais fácil. Então a ideia de fazer pelo momento, no caso, né? Nós temos aqui que essas três barras, né? 3 vezes o diâmetro, vezes o braço de alavanca aqui delas, que é y, tem que ser igual a 2 vezes o diâmetro, que no caso 2 vezes essas duas barras, vezes o braço de alavanca das duas barras, que é, nesse caso, 3,6 menos y. Então, nós podemos cortar o diâmetro, né, o φ dos dois lados, e aí nós encontramos que o y, né, essa distância do centro da primeira camada aqui até o centro de gravidade, é igual a 1,44. Então, por fim, nós conseguimos agora encontrar a altura total. A altura total da nossa viga, ela vai ser igual a essa formulazinha aqui que eu coloquei, né? E aí basta só a gente verificar que realmente bate esse somatório, que a altura total da minha viga aqui vai ser a altura útil, né, daqui até o centro de gravidade, mais o y que nós encontramos, que vai do centro de gravidade até o centro de gravidade aqui dessa primeira barra, né, dessa primeira camada, mais o diâmetro dessa camada aqui sobre 2, né, que é a outra metade que sobrou, né, depois do y tem mais outro pedacinho dela. Temos ainda mais o diâmetro completo do estribo e o cobrimento da nossa viga. Então, tudo isso é o que forma a nossa altura H. Então, substituindo aqui os valores, né, que nós já encontramos todos eles, nós encontramos que a altura final da nossa viga ela seria de 45,67, mas a gente adota aí 50 centímetros, né, a favor da segurança e também porque, para fins práticos, a gente sabe que elementos estruturais, normalmente a gente costuma arredondar aí de 5 em 5 centímetros para questões construtivas também, né? Por fim, nós temos que verificar também a área mínima de aço, né? Segundo a norma, nós temos aí que a área mínima de aço ela é a multiplicação da taxa mínima pela área de concreto, a área da seção transversal, né? Encontramos já a altura. E aqui a norma ela dá essa tabelinha que é para a gente encontrar justamente essa taxa mínima, de acordo com o FCK que nós estamos utilizando. Como o FCK utilizado aqui é o de 25 MPa, então nós temos que a taxa, né, para uma seção retangular é de 0,15%, né, está em porcentagem. Então, substituindo os valores, a gente tem 0,15%, né? Não se confunda com 15%, é 0,15%, vezes a área do concreto aqui, que é 20, a base, vezes 50, a altura que nós consideramos. Então, a gente encontra que a área de aço mínimo é 1,5, que nesse caso é menor do que o AS calculado da gente, que foi de 10 centímetros quadrados. Então, aqui algumas considerações para a gente agora partir para o detalhamento final, né? Serão utilizados a critério do projetista porta-estribos de diâmetro 8 milímetros. Se vocês não lembram o que é porta-estribo, a gente vai ver mais na frente. E não será utilizada a armadura de pele, porque segundo, né, a NBR 6118 de 2014, em vigas com altura igual ou inferior a 60 centímetros não é necessário. Então, a altura que nós encontramos foi de 50, então não é necessário armadura de pele. Então, por fim, nós temos aí o detalhamento final, né, da nossa seção transversal para a região de momento negativo da viga. Ficamos aí com uma viga de 20 por 50, né? Essa seria, no caso, a altura mínima, né, que nós conseguimos aqui, de acordo com essa disposição. Obviamente, existem outras soluções, né? Não existe uma solução única, mas essa foi a mais convencional que eu resolvi fazer aqui. A armadura principal que nós calculamos foi 5 barras de 16 milímetros, o estribo de 6,3
e porta-estribos aqui de 8 milímetros, né? 2 barras de 8. Aqui poderia ser de 6,3 também, isso fica bem a critério do projetista, né? Então, como eu havia dito, a ideia seria a partir daqui, né, pegar essa área de 20 por 50 e calcular a área de aço para a parte positiva. Então, obrigado aí pela atenção e até a próxima.